Estamos começando mais um episódio do Só Pode. Estamos no episódio número 2 do Só Pode. E hoje nós vamos conversar aqui com o Pedro Pita, que o Pedro Pita, ele tem uma vasta experiência aí na área de comunicação como um todo, mais focado aí na parte de apresentações e produção audiovisual para multiplataformas. Pedro buscou formação em publicidade e propaganda para melhor desempenhar aí o seu papel como produção audiovisual. Hoje ele é coordenador da equipe de comunicação de um instituto aqui na Grande Florianópolis. E em 2020, Pedro passou a ser PCD, com amputação de parte da perna esquerda, por causa de uma infecção no osso, chamada osteomielite. E aí, a partir daí, ele aliou aí a sua vasta experiência na área de comunicação com um propósito de vida de fazer a diferença na vida das pessoas. Em 2021, Pedro se tornou TED Speaker, participando do TED Talks e se consolidando aí como storyteller, né? E aí passou a se relacionar com diversas marcas. E eu posso dizer que é um grande prazer estar aqui batendo um papo contigo, Pedro, que esteve em sala de aula comigo, né? Tive o prazer de ser teu professor e o seu orientador aí no seu TCC, né, Pedro? Pedro, muito obrigado por estar aqui comigo, tá? Ah, que massa. Que massa, passou um filme aqui na cabeça. Né? Que massa, verdade. Pô, um prazer imenso tá aqui ainda no segundo episódio. Que bom, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Feliz aqui em poder dividir isso contigo e grande parte de muita coisa que tu colocou, né? Tu ali me ajudou a construir, então, pô, é uma honra bem grande estar aqui. Bom, muito bacana. Mas, Pedro, eu queria começar aí fazer uma timeline, de repente, aí, porque eu, particularmente, sou muito fã mesmo da sua história, de você como pessoa e a sua história como um todo. Eu acho que a sua história tem muito a nos ensinar, não só como motivação pessoal, assim, para as pessoas, mas também isso tem um ensinamento de empreendedorismo muito grande na tua história, né? Então, como é que foi isso? Como é que foi o começo aí disso tudo, a sua carreira, como que você começou na parte de comunicação, de audiovisual? Conta um pouquinho então, aí pra gente. Acho que é um misto, né? É um misto da necessidade e um misto também desse empreendedorismo, né? De poder fazer daquele limão uma limonada que a gente, né, tava conversando. Sim. Mas acho que eu sempre tive essa veia mais da comunicação, né? Desde pequeno, sempre me comunicando, parti para as artes, para o teatro, me tornei ator, né? Minha primeira formação é como ator. E daí, com isso, sempre trabalhei frente às câmeras, né? Trabalhando tanto em teatro, mas também na publicidade. E aí, então, eu vi que era realmente a minha veia profissional era a comunicação. E eu, então, entrei aí para essa parte da publicidade, me tornar um publicitário, para poder trabalhar com isso de fato, né? E poder fazer realmente aí essa diferença que você está falando. E acabou que muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas eu posso dizer que foram vários perrengues. E daí, cara, eu não sei se é uma coisa que eu tenho dentro de mim ou não, mas eu fiz desses perrengues também poder encontrar neles algumas oportunidades, né? E daí acabou rendendo alguns frutos, né? Que para muita gente talvez seria difícil de enxergá-los, mas eu, com o meu jeito, consegui. Eu acho, você falando aí, como tu falou ali no começo, passa um filme ali na cabeça. E eu lembrei de uma situação na universidade. Na universidade. Que antes de você passar por esses perrengues todos que você passou, de saúde, que você vai comentar aí pra gente, eu lembro que a gente estava numa disciplina de audiovisual. Você lembra dessa história? É uma disciplina de audiovisual, onde o começo dessa disciplina a gente falava sobre criação de roteiros. Então as pessoas tinham que criar um roteiro. Antes de sair desenvolvendo o audiovisual, uma apresentação, tinha que criar um roteiro. E aí eu lembro que os alunos, eles todos tiveram muita dificuldade para criar o roteiro. Era um tema um pouco mais livre, né? Então você podia escolher. E aí as pessoas foram pro lado profissional, assim, e tudo, e podiam usar diversos recursos, né, de audiovisual mesmo, podia usar som, podia usar imagem e tudo mais.
E você, com esse conhecimento que você tem da parte teatral, você baixou a luz, na hora que tu foi apresentar, você baixou a luz da sala, você botou uma musiquinha de fundo e você começou a contar uma história, que era uma adaptação da sua história de vida, né? Eu lembro que depois você contou, foi uma adaptação da sua história de vida. E você, cara, resumindo, você trabalhou a questão do storytelling realmente, da narrativa, do alto e do baixo, de subir a voz, de baixar a voz, de acelerar, de pausar e tudo mais, as técnicas todas que você utilizou. E no final tava todo mundo chorando na sua história. Você lembra disso? Lembro. Inclusive eu, né? Tava todo mundo chorando. Verdade, foi emocionante aquele dia. Porque, primeiro, que todo mundo acreditou que a história era 100% verídica. E ela, pelo que eu me lembro, ela era parte, né? Verídica. E tava todo mundo chorando, não era? Então, isso que é o bacana, sabe? De você poder colocar esse misto, né? De colocar parte da tua vida ali. E eu acho que essa que é o grande lance do negócio, sabe? Tipo, quando você coloca a verdade. E acho que naquele momento eu realmente me dediquei com o intuito de botar a verdade ali, botar minha emoção, resgatar algumas emoções que talvez foram dolorosas, porque ali eu lembro que eu coloquei morte de pai, de um relacionamento amoroso. Um relacionamento amoroso que foi um pouco fictício ali, né? Mas pronto, algo que, né, naquele momento ali precisava. E acho que isso que é legal, assim, sabe? Você poder dar essas nuances de aliar a técnica, mas principalmente trazer essa emoção, trazer a vulnerabilidade, que as pessoas acabam se identificando, né? Acho que isso é que faz com que talvez trouxesse a emoção ali de toda a turma, principalmente de ti. E lembrar disso até hoje, né? Não, isso tem alguns acontecimentos que acontecem na universidade que marcam a gente. E esse é um deles que eu costumo até em reuniões, enfim, no mundo dos negócios, aí eu costumo trazer aí contar referência sem citar nomes aí, né, mas eu costumo utilizar, é uma história que eu costumo utilizar bastante, assim. E como que tu acha que veio, como é que veio isso na tua, foi meio intuitivo ou foi proposital essa questão de aliar na tua formação profissional, aliar a parte teatral com a parte de publicidade e comunicação em geral? Isso foi uma coisa mais intuitiva ou foi pensada, assim? E como é que você viu o resultado disso depois? Assim, Lito, eu acho que eu sempre tive esse desejo e acho que talvez, não sei se é dom ou se não, mas eu gosto de estar frente às câmeras, interpretando, trazendo essa veia artística, esse lado ator, né? Botando sempre em cena. Mas eu sei que a gente também vive numa cidade que as oportunidades para esse campo não são tão favoráveis, né? E eu vi também que eu poderia estar atuando, não deixando de lado essa questão de estar num set de filmagem, ou, sei lá, fazendo algum trabalho com atuação, estando na produção, ou seja, fazendo um trabalho mais de publicidade, né? Nesse outro lado, nessa outra profissão. Então eu vi qual que seria a melhor forma de poder aliar isso, e eu encontrei na publicidade uma forma de estar nesse universo, né? E talvez não sendo propriamente dito ator. Entendi. Então, acho que... E aí conseguiu aliar uma coisa a outra, né? Consegui aliar, sim, acho que Isso você vê que o casamento dessas duas profissões, vamos dizer, essas duas formações te ajudaram aí na sua virada, na sua vida? Eu acho que sim, porque acho que hoje, por mais que a gente esteja imerso num momento super tecnológico, sabe? Nessa questão de inteligência artificial e tudo mais, a gente também, nós seres humanos, em todas as campanhas que a gente se envolve, a gente também preza por essa humanização, sabe? E tu conseguir ter um profissional que consegue transparecer num job essa coisa da humanização, da emoção, eu acho que é super bem visto e super bem quisto pelas marcas, sabe? Ah, legal. E eu tenho percebido que essa procura, assim, hoje em dia ainda tem sido buscada por ela, sabe? Entendi. Tanto que vem até mim. Legal. E aí você teve a sua formação,
E aí, o que aconteceu, né? Queria que tu contasse um pouquinho, e aí você fez a tua formação e tal. O final ali da tua formação já foi um período um pouquinho mais complicado na sua vida, né? E, enfim, queria que tu falasse um pouquinho para nós como é que foi. Na verdade, eu já iniciei a faculdade já com uma idade não tão normal quanto... Não era um moleque mais, né? Como os meus colegas de sala, né? Era tudo molecada mesmo. Eu já tinha uma idade já, acho que eu tava com 24, 25, quando eu iniciei. Só que nesse período, eu tive muitos problemas. Então, assim, pra começar... Acho que pra começar, na verdade, eu tenho que contar desde lá da minha infância, né? Eu já tinha comigo um problema de saúde, que era o diabetes, desde molequinho, desde 11 anos de idade. E isso foi se arrastando, assim, né, durante a minha adolescência, minha fase adulta, com vários problemas. Que foi piorando, até durante a faculdade eu ter tido um problema renal que me levou para hemodiálise. Então eu me dividia entre as aulas e as sessões de hemodiálise, sabe? E eu já tava bem ruim. Bem debilitado já, né? Bem ruim, tanto que teve um momento da faculdade que eu tive que trancar, né? Você lembra que, pô... Tu fez o TCC 2 vezes, né? Tu iniciou, né? Justamente, A primeira teve que trancar para cuidar da saúde, que já estava bem debilitado, depois você voltou para terminar. Eu me arrastei aí na minha formação, que demoraria um X de tempo, eu demorei talvez 3 vezes mais. Acho que eu demorei uns 6, 7 anos, assim, pra terminar, sabe? Então, tiveram esses vários episódios, né, que eu tive que dar uma pausa. E cada vez que eu voltava mais fortalecido, né? Porque eu via ali uma esperança de poder, não, agora vai. Só que o diabetes, ele é uma doença bem violenta e silenciosa, né? Me levou para hemodiálise, aí acabei me recuperando um pouquinho, tal, até que eu precisei fazer um transplante de órgãos, porque daí já não tava mais funcionando, né? O rim que funcionava já parou de funcionar totalmente, e aí eu tive que fazer um transplante, e eu fiz um transplante de rim e de pâncreas. Ah, foi duplo. Foi duplo. E nesse momento, assim, foi aqueles males que vêm pro bem, né? Porque daí, quando eu fiz esses 2 transplantes, eu acabei eliminando essa questão do diabetes. Então, eu meio que, tipo, curei do diabetes, sabe? E eu coloquei um pâncreas novo, né? E daí, nesse caso, pronto, fico com o pâncreas que funciona e aí já não tenho mais o diabetes, também já não tinha mais a doença renal. E aí sim que eu me fortaleci de vez e consegui voltar e fazer, né, consegui me formar e tudo mais. Então eu digo que realmente algumas coisas que a gente vê como, pô, não acredito, agora hemodiálise, vou ter que fazer um transplante de órgãos, meu Deus do céu, mas pronto, acabou que foi a minha salvação, né? E daí depois disso, então, fiquei aí um tempo onde eu consegui me recuperar. Só que daí quando eu achei que tudo tava de boa, tava super recuperado, veio essa outra questão que você falou ali no começo, que foi a minha amputação da minha perna esquerda. E daí sim eu fiquei assim, né, ali parado diante da vida e achando, e agora? E agora, como é que vai ser? E isso tu já tinha se formado, não, né? Isso foi antes de se formar. Não, ainda, né? já... Foi antes, Foi antes, né? Foi. Porque depois tu voltou e até fez que eu fiz o meu TCC em cima disso, Então isso tudo aconteceu antes, dentro da faculdade, né? Dentro da faculdade. No período que você estava cursando a faculdade, né? Dentro da faculdade. Teve esse período de pandemia, que daí acabou me afastando um pouco, todo mundo, né? E daí a gente não tava tão junto, assim, que era uma coisa mais online. Que foi daí foi em 2020 a minha amputação. Então foi bem nesse finalzinho, assim, né? Mas foi aí durante essa minha formação como publicitário na faculdade. E aí tu passou por essa amputação, hoje tu é amputado na perna esquerda, né?
Isso, eu passei por essa amputação em parte da minha perna, assim, né? A princípio era só o meu pé, mas daí, como essa osteomielite que você comentou, é uma infecção que dá no osso. E é uma infecção que ela começa a subir, né? Falando bem o português, né? Ele começa a tomar, assim, o osso. E se não for feito algo para poder cessar essa infecção, ele começa a tomar o corpo todo. Então, quando eu tive essa notícia, né, do meu médico, do ortopedista que me atendeu, ele pegou e falou: olha, Pedro, se fosse no meu pé, eu amputaria. Eu vou te dar duas opções, que é ou tu colocar uma haste, onde tu vai fazer uma artrodese, que tu vai ter uma limitação ali na tua movimentação, não vai ter tanta articulação, porém tu vai manter teu pé, tu vai manter, né, o teu membro ali, tua perna, o teu pé. Ou se não, tu podes fazer a amputação, optar por essa amputação, colocar uma prótese e aí ter uma vida sem limitações realmente, né? Tu vê aí tantos atletas correndo, fazendo Paralimpíada, aí, né, quebrando recordes, ou seja, tu vais... E naquele mesmo momento eu já nem titubeei, sabe? Achei assim, não, com certeza. É a prótese que eu quero, sabe? É a amputação. Vou amputar porque eu tava, assim, muito debilitado, sabe? Então eu não tava me reconhecendo, assim. Com aquele pé, ele tava aquela infecção tava me travando. Eu sempre, tu lembras? Eu sempre fui um cara super ativo, ia, né, andava, corria, sempre na academia, fazendo esportes, praia, sempre gostei de praia. E eu tava parado, né, porque não conseguia andar direito, sempre doendo, com o pé mega inchado. Então eu já não me reconhecia naquela figura que eu estava. E daí quando ele me falou isso, sabe quando clareia, assim? Sim. Abre uma cortina assim na tua visão. Posso voltar ao que era. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Só que, tem o porém, né? Quando ele me falou disso tudo, eu jamais imaginava que uma prótese pudesse custar, assim, um valor irreal pro meu bolso naquele momento. Né? Que é algo realmente, claro, uma prótese de qualidade, uma prótese que me faria voltar, né, a ser o Pedro de antes da forma como ele falou. Porque tu vai poder correr, tu vai poder fazer isso, aquilo, né? É algo que realmente envolve uma tecnologia, envolve uma prótese que seja realmente, né, um custo bastante elevado. Para as minhas condições, não tinha. E aí, nesse momento, acho que bateu, assim, essa questão do empreendedorismo e de toda aquela vivência que a gente teve junto na faculdade, né? Aquela coisa que tu falou ali desse fato da roteirização, de poder criar um storytelling em prol da minha pessoa. Que eu acho que ali, naquele momento, era o momento que eu mais precisava de todo aquele conhecimento publicitário, não sei se posso dizer assim, mas daquele conhecimento que poderia me ajudar de alguma forma a conseguir aquele dinheiro para poder comprar na sua prótese. História, tu sabe que eu acho que esse aí é um dos principais ensinamentos que a gente consegue ter da tua história, sabe? De que de toda essa dificuldade que tu teve, né? Tu vem da diabetes e depois do duplo transplante e depois uma amputação. E aí, como a gente falou ali, isso é motivo mais do que suficiente, né, para as pessoas se ancorarem nisso e desistirem ou se lamentarem, passarem a vida reclamando e tudo mais. Então a tua história, ela mostra pra gente como é uma história de empreendedorismo, sabe? De virada de negócios, assim, porque tu acabou com passou por cima disso tudo. E aí utilizou os teus conhecimentos, né, de formação, tanto da parte teatral como da parte de publicidade e propaganda. E aí começa, eu acho que a tua história, ela começa uma grande virada, sabe? Total. E aí é legal a gente colocar isso porque a gente fala, olha a importância da academia, da formação acadêmica na sua vida como um todo, não só uma vida profissional, mas pessoal como um todo. Olha como influenciou
para você. Então você usou do seu conhecimento acadêmico ali para fazer a grande virada na sua vida, né? Depois de tantos problemas, você começou uma grande virada na sua vida, que foi esse momento pós-amputação, né? Total. E acho que é realmente isso, assim, sabe? É encontrar nas dificuldades, porque dificuldade todo mundo tem. E não é a minha que foi, né? Que às vezes eu conto a minha história e daí todo mundo fala: meu Deus do céu, caraca, tu passou por isso, não sei o quê. Eu, no teu lugar, eu com certeza, cara, eu morreria, eu jogaria a toalha. E eu sempre falo pra pessoa, assim, sabe? Tipo, cara, não é porque eu passei por isso, tu estás escutando e estás falando que não, caraca, né? Um bicho de 7 cabeças, não. Acho que a gente só sabe das nossas forças quando realmente aquele velho ditado, né? Quando a água bate na bunda, a gente vê o que é. Mas eu sempre costumo dizer que a gente só se reconhece forte quando realmente a gente vê uma dificuldade batendo na porta e a gente não tem pra onde correr, né? Então, acho que... E tem muita gente, isso tem muito... Isso para mim é empreendedorismo total, assim, sabe? Esse papo. Por quê? No Brasil, você tem muitas pessoas, as pessoas desistem muito fácil de um negócio, né? Então, se você for para outras culturas mundiais aí, a gente as culturas incentivam o erro. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai saber como acertar, como chegar perto Então, só que no Brasil a gente tem muita cultura da desistência. Então, o cara faliu uma empresa, tu vai para Estados Unidos, Europa, por exemplo, falir empresa não é uma coisa totalmente ruim, né? Porque você tem um aprendizado muito grande. Depois o cara reabre um negócio, mais ou menos na mesma área ou não, aí aprende e evolui, né? Então, a gente tem uma cultura de não incentivo ao erro, né? Então erre logo, teste logo. Isso é o princípio da inovação no mundo como um todo. Sim. Então os laboratórios de inovação dentro das empresas servem para quê? A regra básica: erre, teste e erre. Aí errou, você vai conseguir acertar, né? Então essa é a grande premissa. E talvez até empiricamente você fez isso na tua história. Eu falei assim, cara, aconteceu um monte de treta na minha vida e, cara, eu vou virar e vou literalmente transformar isso em dinheiro, em negócio, né? E aí você conseguiu fazer essa sua virada, que eu acho muito bacana, né? Que aí você fez a amputação e esse próximo passo na tua história, eu acho, ao meu ver, é uma virada um marco, muito grande. Né? E a partir do momento, assim, que tu se depara, né? Onde financeiramente, tu não tens uma condição de poder comprar aquilo que realmente vai te fazer voltar a viver, né? Porque ali era um momento que eu enxergava realmente que uma prótese era o que me faria trazer de volta. E, cara, eu preciso, de alguma forma, poder levantar esse dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? E aí veio a grande virada do empreendedorismo, veio aí. O que você fez? Justamente. Eu, então, acabei fazendo com que, o que eu domino, né? Eu coloquei na mesa. O que eu posso, nesse momento, trazer de algum jeito que eu possa levantar esse dinheiro para que as pessoas, de alguma forma, se reconheçam, né? Numa possível vulnerabilidade, enfim. Eu acabei decidindo fazer um vídeo, né, onde eu contaria a minha história, contaria tudo que eu estava passando naquele momento e o que eu precisava para que eu pudesse ter esse dinheiro e, de alguma forma, conseguir comprar essa prótese e voltar a ser o Pedro, né, o Pedro Pita que todo mundo sempre conheceu. E acho que foi justamente isso, assim, sabe? Essa conexão, essa coisa que as pessoas se encontraram de alguma forma nessa vulnerabilidade. Porque todo mundo tem, sabe? Todos nós temos uma vulnerabilidade que a gente, nesse meio de internet, não sei se tu concordas, mas a gente é muito ensinado a maquiar isso, sabe? É tudo uma vida perfeita, é tudo um filtro do Instagram, essas inteligências artificiais que melhoram o áudio que tá ruim, a imagem que tá chamuscada. A tristeza não existe na rede social. Não existe. O cara nunca é feio, o cara nunca é triste, o cara nunca passa por dificuldade. E eu resolvi, então, cara, não, eu sou real,
sabe? Eu tô passando por uma dificuldade e eu quero que você, que tá aí do outro lado, assistindo e acompanhando esse vídeo, entenda que eu preciso da tua ajuda e preciso do teu reconhecimento, né? Para que eu possa, talvez, voltar a andar. Então, acho que isso foi muito forte. Sabe, assim, quando as pessoas entenderam que elas poderiam ajudar com, sei lá, com R$1, com R$10, com o que fosse, ela me traria a voltar a andar, coisa que talvez é tão simples, tão corriqueiro na vida das pessoas que andam, né? Não dá valor. Que não dá valor. E ali naquele vídeo eu tava ali realmente pedindo uma ajuda pra, cara, voltar a fazer algo que as pessoas fazem e não estão nem aí, sabe? E acho que isso foi bem forte, tanto que foi um sucesso, né? Um sucesso de arrecadação, de compartilhamento. E daí, a partir disso, em 20 dias, pensa, em 20 dias eu consegui toda a grana para poder comprar, então, essa minha prótese, né? Essa questão da vaquinha eu acho muito bacana, porque mexe muito com o propósito. As pessoas acreditam muito em propósito hoje em dia, né? Então, ajudar. Eu acho que isso, a questão de poder ajudar as pessoas de alguma forma, isso as plataformas digitais impulsionaram muito isso, né? Então eu poder ajudar uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Sim. Né? Hoje você tem aplicativos que você pode ajudar, né? Eu, por exemplo, utilizo um aplicativo que transforma, literalmente ele transforma suor em crédito. Então você quanto mais você faz academia, você faz esporte e tudo mais, aquilo vai transformando em crédito. E, por exemplo, esse crédito você pode ajudar diversas instituições no mundo todo, que ajudam pessoas, fome, enfim, diversos fatores, assim. Maravilhoso. Então olha que bacana, alia o nosso esforço, nossa atividade física, que transforma isso em uma espécie de criptomoeda, que você pode ajudar alguém lá do outro lado do mundo, entendeu? Você escolhe ali dentro do aplicativo, então isso é muito bacana. E aí as pessoas conseguem, desperta isso nas pessoas, de ajudar outras pessoas, né? E também esse outro ponto que você falou das pessoas não darem valor, sabe? Acho que isso é muito bacana da gente falar, de que tem muita gente que se, putz, não pensa numa situação, por exemplo, essa como a sua, né? Olha quanta dificuldade que tu teve, né? E as pessoas não dão valor ali do simples acordar para trabalhar, sabe? Do simplesmente ter um emprego, né? De conseguir evoluir. Eu escutei num podcast uma coisa na semana passada muito bacana, que uma psicóloga, acho que era psicóloga, se eu não me engano, e ela falava assim, ela fez um teste com quem estava ali no podcast, com a produção, com todo mundo, e ela falou assim, cara, se eu te der R$1 milhão hoje, como é que tu vai se sentir? Eu te dou agora, faça um pix de R$1 milhão pra tua conta. Como é que tu vai se sentir? Tu vai, né? Tu vai provavelmente explodir de energia, explodir de felicidade, ou enfim, 5 milhões que eu vou te dar na tua conta, né? Ou 10 milhões, vou transferir 10 milhões pra sua conta, né? As pessoas vão assim, poxa, eu vou pedir demissão, vai ficar feliz da vida, né? E aí ela fez o teste com as pessoas e falou assim, cara, e se eu te falar assim, ó, eu te dou 10 milhões, mas tu não acorda amanhã? Ela fez um teste com a produção inteira. Que tá, dá um choque, assim, né? Assim, eu te dou 10 milhões agora, né? Eu te dou 10 milhões, mas tu não acorda amanhã. E aí? O que você faz? Você pega os 10 milhões? Tu vai pegar os 10 milhões? Tu não vai pegar, né? Eu não. Não vai pegar, né? Tu não vai pegar os 10 milhões, né? Por quê? Porque acordar vale mais do que 10 milhões, não é? O acordar vale muito mais do que 10, do que 50 milhões. Então por que você acorda de mau humor? Por que você acorda reclamando da vida? Por que você acorda reclamando do trabalho, reclamando de tudo, entendeu? Poxa, dá uma virada na tua vida, entendeu? Olha pro outro lado, o copo tá sempre meio cheio, não tá meio vazio, não é? É um pouco disso, né? Total. E eu trago isso muito do meu pai, sabe? E é uma fala aí que eu trago pra mim isso, do copo meio cheio e nunca vazio, assim. Porque são tantas coisas que existem que a gente realmente não dá valor. E quando a gente se encontra numa situação como a minha,
tu começa a falar assim, caraca, eu nunca tinha percebido, sabe, isso daqui. E é tão corriqueiro. Quando eu tava bem, assim, eu nunca dei valor pra isso. E, pô, beber uma água, cara. Eu falo beber água porque nesse momento que eu tava doente renal, é tudo muito controlado, assim. A água é algo que você não pode beber exageradamente nunca. Nossa. Você tem que controlar tudo. E não é só beber a água, é a água do feijão, que você tem que, sabe, é sopa, é tudo muito regrado. E, claro, nesse momento que você não pode, é a hora que você mais quer, né? Uhum. E eu lembro que quando eu tava na hemodiálise, assim, eu ficava pensando, caraca, nossa, eu queria tomar muita água agora e não posso tomar. E daí a gente realmente, agora que eu tô bem, né, eu penso, pô, um copo de água, sabe? Beber um pouquinho de água. Vai lá, molhar a garganta, né, eu também. E é isso, sabe? É poder dar valor a isso, é poder dar valor pro dia, é poder dar valor para coisas que às vezes a gente realmente não dá. E é essa coisa, acho que talvez de uns tempos pra cá, essa palavra gratidão, assim, já teve muita gente que deu uma deturpada. Mas sentir realmente gratidão é algo tão mágico, sabe? Quando tu realmente sente gratidão pela vida, pelo teu dia, pelas coisas boas que te acontecem e também pelas coisas ruins que te fazem aprender outras coisas, realmente muda, sabe? É aquela mudança que... Entendi. Que traz, assim... Né? E como é que foi? Tu fez a vaquinha e aí em quantos dias tu conseguiu? Eu consegui em 20 dias, eu consegui o dinheiro para poder... Comprar a prótese. O dinheiro que eu coloquei lá e estabeleci, que passou, assim. Então, consegui comprar prótese, consegui o meu tratamento, consegui pagar a cirurgia, porque foi realmente, como eu te falei, né? Foi num período ali no finalzinho da pandemia. Uhum. E todos os hospitais aqui em Florianópolis não estavam fazendo cirurgias eletivas, estavam suspensas. Então eu tive que recorrer, como a minha cirurgia era uma Eletiva, cirurgia né? eletiva, eu tive que recorrer para a rede particular. Então era outra grana que eu tinha que pagar. E daí acabei que consegui a grana toda, assim, foi um sucesso de arrecadação. E junto com isso, né, que daí, claro, com todo esse conhecimento que a gente trouxe da academia, da faculdade, eu consegui aliar a minha campanha com a marca da prótese que eu queria comprar. E aí é que foi bacana, assim, foi a grande... Acho que a grande virada que me trouxe para esse meio digital, para essa coisa de influenciador e tudo mais, né? Que foi quando a empresa, num dia, eu lembro que foi um final de semana, assim, né? E teve chuvas de compartilhamento, a galera toda se empenhando em marcar o @ da empresa. E daí no começo da semana, assim, essa empresa me mandou mensagem inbox lá no Instagram, dizendo que a gente notou você, né? A gente recebeu aqui mais de 600 mensagens e tal, e a coisa, né, não é muito comum isso. Então a gente notou você aqui e tal. Eu fiquei super feliz, né? Com a possibilidade de poder daqui a pouco ter um trabalho em conjunto. E isso tava no período que você estava fazendo, ou você já tinha terminado o teu TCC? Porque o seu TCC também, ele foi em cima dessa história, né? Sim. Então foi utilizando dessa história. Sim, Eu lembro que né, eu fui teu orientador no TCC. Eu lembro que você falava assim, cara, eu quero me encarar como uma empresa. Então eu sou a empresa que vou fazer o case do TCC e vou fazer a campanha como um todo, que o TCC era uma campanha que tinha que fazer e tudo mais, e você fez em cima disso tudo. Então esse processo foi durante o TCC? Foi durante, né? Foi durante. E aí isso foi muito bacana, porque a gente também, durante a elaboração do TCC, a gente trabalhou muita coisa dessa juntos, né? No TCC, montando, estruturando, faz a vaquinha, faz o vídeo e tudo mais. E isso tudo hoje está documentado, né? Sim. É um TCC que está lá na faculdade, publicado e tudo mais, e a tua história tá lá, tá? A gente pode dizer que essa parte da tua história
ela está registrada, né, nesse documento oficial que fez com que você se formasse em publicidade e propaganda, né? Sei. E acho que talvez seja o meu case de sucesso, né? O maior case de sucesso que eu tenho. E foi bacana, porque foi bem nesse período que a gente ficou nesse período de namoro, né? Eu e essa empresa, aonde que despertou esse desejo de ser... Desejo e necessidade, sei lá, também, propósito, de ser esse influenciador digital, essa figura de influenciador digital, aonde eu consegui trazer, além dessa empresa, outras marcas. Que se interessaram na tua história, no propósito, eu como influencer, trazer isso, né, que tu enxergas em mim, que também eles enxergaram, dessa coisa da resiliência, sabe, de poder trazer essas oportunidades em meio a tantas dificuldades que a vida acabou trazendo, como eu driblei tudo isso, e me trazendo alguns convites, né, gerando alguns convites que foram super interessantes, e eu abracei, né, algumas empresas que acho que têm o mesmo propósito, as mesmas causas, e daí... E isso aí chegou, acho que também teve, na tua história, também teve um ponto ali, não sei exatamente qual foi o ano ali, mas que você recebeu um convite uma grande marca também te notou e tu recebeu um convite bem bacana, né? Sim. Acho que foi bem interessante isso. Em 2021, né, já passado a amputação, passado o transplante, enfim, todas essas coisas, eu já estava mais inserido na internet, né, com um perfil mais ativo ali no Instagram, como influenciador também. Foi quando o TED, né, eles entraram em contato comigo, falando que queriam que eu compartilhasse a minha história, essa história de vida, né, e tudo que como eu tenho driblado tudo isso e, enfim, tenho apresentado, né, e incentivado outras pessoas, inspirado outras pessoas, me chamaram para ir naquele que eu digo, né? Aquele tão famoso tapete redondo, vermelho do TED Talks. E eu então fui para São Paulo e fiz lá, desenvolvi a minha palestra no TED. E hoje eu posso dizer que eu sou um TED Speaker. Pô, que bacana, né? Que bacana. A sua palestra foi muito bacana no TED. E isso ajudou bastante a fazer te consolidar ali como storyteller, assim, realmente, né? Total. E é engraçado, Lito, porque eu lembro que até foi acho que numa matéria tua, não sei se foi nessa daí, na faculdade, que eu lembro que tu trazias, né, vídeos do TED pra gente estudar, pra gente poder fazer alguns trabalhos, enfim. E quando eu recebi esse convite, cara, eu voltei lá na faculdade e pensei, caramba, eu vou estar sendo o próximo que talvez o Lito vai mostrar para os alunos, sabe? E eu, achei isso incrível. E claro, quem faz publicidade, as pessoas que trabalham nessa área da comunicação sabem o quão importante é esse evento de palestras do TED, sim, né? E ter sido convidado, ter sido reconhecido como um palestrante do TED foi algo, assim, sensacional. Acho que isso aí, pô, e aí dá uma visibilidade nacional, né? Mundial, né? mundial, porque o TED é mundial. O TED é muito, muito bacana. Bom, gravação ao vivo é isso, né? A gente passou aí um barulhinho de carro no fundo e tudo mais, mas ao vivo é isso, sonoro, né? Mas ao ar livre aí é isso. Mas essa parte do TED, aí eu acho que até um reconhecimento, né? Que você tem, assim, depois de tanta coisa que tu passou, assim, tudo mais, você tem um reconhecimento global, assim, da tua história como um todo, e te fortalece aí como profissional, como influenciador, como storyteller, e consolida ainda mais, né, acho que essa grande marca de prótese, ela tá contigo até hoje, não tá? Sim, a gente tá junto, né, onde eu produzo aí alguns conteúdos, né, em parceria com eles, e acho que assim, Lito, é um reconhecimento que vai além do reconhecimento pessoal, pessoa Pedro Pita, sabe? É um reconhecimento onde muitas outras pessoas se reconhecem em mim, né, porque a partir do momento que eu conto a minha história,
é uma galera que passou pelas mesmas coisas que eu, ou que estão para passar, né? Porque tem muita gente também ali que sabe que vai precisar de uma amputação, e a amputação, querendo ou não, no Brasil ainda é tratado como um tema meio tabu, sabe? Falar de amputação às vezes causa um pouco de repulsa, muito medo, né? Porque existe um preconceito. E eu venho justamente desmistificar isso, ou tentar desmistificar. Porque eu entendo que existe sim uma vida sem limitações, né? Eu coloco em prova isso lá no meu perfil, né? Eu mostro o meu dia a dia e acho que isso faz com que as pessoas possam, a partir do momento que eu conto essa história, que eu tomo essa visibilidade, outras pessoas podem se reconhecer em mim e talvez possam despertar esse otimismo, né? Essa positividade que eu trago sempre no meu sorriso, no meu jeito. Sim, e não é algo tóxico, sabe? Onde a gente fala, aquela positividade forçada. Não, realmente é viver isso e tu vê, né? E daí traz toda essa conversa que a gente tá tendo aqui. Dá valor àquilo das pequenas coisas que talvez tu deixa passar batido, e tu vai acabar vendo realmente que essa positividade vai acontecer, né? Naturalmente. E deixa eu levantar uma coisa, um papo contigo, ver se como é que é isso, como é que é a tua percepção em relação a isso, como é que a tua relação, como é que tu vê, na verdade, essa questão do PCD com o mercado de trabalho, o ambiente de trabalho como um todo, né? A questão de inclusão, né, de participação das empresas, e até se existe ou se não existe, se existe essa dificuldade ou não, e até questão se existe até questão de algum tipo de preconceito ou discriminação em relação a isso para inserção em mercado de trabalho, assim, tudo mais. Como é que tu vê isso? Não só em relação à sua história, mas como o Brasil como um todo. Eu agora saio, né, para responder isso, eu saio de mim aqui, mas para falar realmente do global, porque talvez a minha história seja algo só uma parte, só uma parte, né? Mas eu acho que o geral ainda existe sim, né? Muito preconceito, e muitas empresas se valem apenas da questão da cota, sabe? Onde existe lá um número X de funcionário, então a gente tem que ter uma cota de PCDs aqui, e acabam contratando aquela pessoa apenas pela cota e não pela qualidade, pela eficiência ou pelo profissional realmente que é aquela pessoa, né? Então acabam destinando algumas vagas assim que talvez não seja adequada para aquela pessoa, mas como é a cota, tá ali, a gente precisa preencher, né? A questão da acessibilidade também, né? Que eu acho que não adianta só contratar, mas tem que ter uma acessibilidade dentro da empresa para poder manter aquele funcionário ali dentro, né? E eu não digo só na acessibilidade arquitetônica, eu digo também naquela acessibilidade atitudinal, sabe? Onde que as pessoas que estejam, os colegas que estejam ali naquele ambiente de trabalho, estejam também capacitados a poder receber uma pessoa com deficiência, né? Porque nada adianta ter ali uma pessoa onde os seus colegas agem com preconceito ou agem com capacitismo, né? Então, acho que a empresa tem sim que se estruturar arquitetonicamente, ter cursos também, sabe? De poder receber essas pessoas, esses profissionais. E também não só destinar, né? Daí já é uma questão mais abrangente, mas eu acho que não só trazer o funcionário como um funcionário, mas também trazer esse funcionário talvez para um cargo de liderança, sabe? Onde ele vai estar tendo uma vivência, onde vai estar podendo contratar outras pessoas com deficiência, sabe? E realmente trazer essa marca como inclusiva. Porque é muito fácil, né, Lita? A gente tá num momento, assim, onde existem várias bandeiras, vários meses, onde existe mês colorido daquilo, mês da cor tal que representa aquilo, e daí é muito fácil chegar uma empresa e naquele mês abraçar, fazer uma propaganda dizendo que é inclusiva,
mas se tu vê realmente a história daquela empresa, ela não é nada inclusiva, sabe? Não tem nenhuma pessoa preta, não tem nenhuma pessoa LGBT dentro da empresa, nenhuma pessoa com deficiência, né? Então acho que realmente as empresas têm que de fato abraçar a inclusão, mas vivenciar essa inclusão no dia a dia. De fato, né? De fato mesmo, De fato. não só no discurso, né? É isso aí. Então mas assim, eu acho que é uma tendência, né? Acho que a gente está vivenciando tempos aí que a diversidade ela tá inserida e cada vez mais presente, sabe? Existem corpos diversos em todos os lugares. E no mercado de trabalho não é diferente. Então, se não for adequado a isso, eu acho que futuramente essas empresas vão acabar perdendo espaço. Né? Entendi. Na sua história, aí pra gente fazer um fechamento, como é que, nessa tua história, o que tu traz, o que tu acha que é uma grande lição dessa história toda, dessa tua história toda, tanto pessoal aí, de superação e tudo mais, com a maior analogia que você faz aí dessa história com o mercado de trabalho, com o mundo de negócios como um todo, né? Então, qual a conclusão que tu pode chegar de uma mensagem aí casando as duas coisas? Lito, acho que o que eu mais enxergo, assim, colocando a minha história na parede, assim, e enxergando ela de longe, eu vejo que realmente são nas dificuldades que a gente encontra algumas oportunidades que talvez a gente nem imagina que elas possam existir, sabe? E comparando, assim, com a minha história, eu era um cara que poderia, com certeza, estar numa cama com uma depressão, ou, sei lá, talvez, né, nem tá mais aqui, porque poderia ter feito alguma coisa para acessar toda essa dificuldade, esses perrengues. E a partir do momento que tu vê, assim, né, que realmente não, tu pode... As coisas estão obscuras, estão tenebrosas agora, mas daqui a pouco pode se acalmar. Aquela velha história, né? Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então, eu acho que é isso, sabe? É a gente ficar ali, entender que as coisas, elas o mar pode estar revolto, mas a calmaria daqui a pouco vai acontecer. Então, é isso, sabe? É encontrar, fazer do limão a limonada, trazer a sua experiência, trazer aquilo que muitas vezes a gente acha que pode ser algo que nem quando a gente estava falando ali a questão da internet, né? Ser o mundo perfeito. Mas não. Às vezes a vulnerabilidade é o que realmente as pessoas estão falando do nosso meio da comunicação, da publicidade. Às vezes no feio que as pessoas se identificam, sabe? É no estranho que aquela marca vai gerar mais pessoas cativando aquilo e querendo aquilo, buscando aquilo. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Muito legal. Pedro, cara, queria te agradecer mais uma vez, cara, por ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo. Eu acho que a gente pode até marcar outros papos, porque dá pra gente pegar vários gatilhos dessa sua história, dessa tua participação, não é? No mercado como um todo, né? Então, queria te agradecer muito por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigado também por ter tido a oportunidade de ser teu professor, de estar junto contigo, te ajudar um pouquinho, que seja, nessa tua formação toda, para tu conseguir superar um pouco disso aí tudo que você passou, desses perrengues, como tu falou lá no começo, né? E parabéns realmente por transformar realmente do limão a limonada. Eu super agradeço, não só pelo convite, mas acho que por toda essa nossa trajetória, né? Que acho que aí que é bacana, assim, essas relações onde no momento de professor e aluno virar uma amizade, né? A gente poder trabalhar junto, a gente tá batendo um papo onde realmente a gente resgata isso, resgatar isso. E eu só
tenho a agradecer realmente, e com certeza fez muita diferença. Acho que tudo que eu tive de ensinamento lá da faculdade, eu tenho aplicado, né, no meu dia a dia, no mercado de trabalho, e acho que isso faz realmente a diferença. E eu só agradeço o convite, agradeço sempre. Show. A gente sempre que puder, a gente vai estar junto aí para, quem sabe, trazer da minha história, poder incentivar outras pessoas, enfim. Isso, pô, Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigadão mesmo, tá? Obrigado também. Valeu, esse foi o segundo episódio do Só Pode. Obrigado, gente.